Muito... Já está. Há quórum. Há quórum e estão os requerentes. Vamos começar. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, cá estamos na nossa segunda reunião do dia, neste caso para ouvirmos em audição a anterior Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a requerimento dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega, sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e sobre o negócio da internacionalização dos jogos sociais. Cara doutora Ana Mendes Godinho, também deputada nesta Casa, é um gosto tê-la connosco e para cumprirmos então a nossa ordem do dia e com a grelha que todos conhecemos, daremos inicialmente a palavra aos grupos parlamentares requerentes, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e ao Grupo Parlamentar do Chega. A doutora Ana Mendes Godinho terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Teremos depois a ronda de intervenções e questões dos grupos parlamentares, 5 minutos por cada grupo parlamentar, e a doutora Ana Mendes Godinho terá o mesmo tempo das questões suscitadas para responder. Sem mais delongas, daria a palavra à senhora deputada Mariana Leitão para apresentar o requerimento da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, assim como a doutora Ana Mendes Godinho, e agradecendo desde já a sua presença nesta comissão. Como é já amplamente sabido, o nosso requerimento incide sobre o processo de internacionalização. Foram já ouvidas um conjunto de personalidades ligadas a este processo. E é óbvio que a presença da doutora Ana Mendes Godinho, nomeadamente na sua qualidade de ex-ministra da tutela da Santa Casa da Misericórdia, é de toda a pertinência, porque havia aqui um conjunto de incumbências que diziam respeito, ou sobre as quais a tutela teria responsabilidade, e há um conjunto de incongruências entre aquilo que tem sido dito pelas pessoas ligadas, no caso o ex-provedor Edmundo Martinho e também os ex-administradores da Santa Casa Global, sobre o nível de detalhe que a tutela teria ou não sobre este processo de internacionalização. E este assunto tem ainda a gravidade adicional pelo facto de estarmos a falar de um processo que já incorre em prejuízos na ordem dos 50 milhões, uma parte deles provenientes do próprio processo de internacionalização em si, portanto, investimentos que não correram bem, outra parte por conta da suspensão que depois foi decidida pela mesa já sobre a chefia da doutora Ana Jorge. Tudo isto se passou, no entanto, na altura em que a tutela pertencia ao Ministério que era liderado pela doutora Ana Mendes Godinho. E, portanto, as perguntas que depois irei fazer em maior detalhe incidem essencialmente sobre o processo de internacionalização em si, o facto de ter sido dito que eram prestadas informações à tutela sobre esse mesmo processo e perceber se a tutela efetivamente recebia essas informações, que informações eram essas, qual a periodicidade com que eram prestadas, ou se, por outro lado, efetivamente não havia esse fluxo de informação e de prestação de contas, no fundo, sobre o decorrer do processo, e perceber também, no âmbito das decisões de suspensão do processo, qual foi a intervenção da tutela ou não, esperando que, na intervenção inicial da doutora Ana Mendes Godinho, se possa clarificar grande parte destas questões, não obstante depois reservar o direito de fazê-las a maior pormenor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, na sequência dos requerimentos, passava a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho e agradecer-lhe aqui a sua presença, na esperança que consigamos algumas respostas ao que de facto interessa, que é os prejuízos acumulados no total do triênio 2020-2022 da Santa Casa Misericórdia, que, segundo as contas apresentadas, já vão em 105 milhões de euros negativos. E para isso gostaríamos de começar por lhe perguntar, fazendo uma pequena introdução, o ex-provedor Edmundo Martinho insiste que informou a ex-ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a doutora Ana Mendes Godinho, de todo o processo da internacionalização da Santa Casa da Misericórdia, no que ao procedimento dizia respeito. Ora, o ex-provedor Edmundo Martinho também, em audição de 8/5/2024, disse que foi enviado um e-mail no dia 14 de junho de 2021, às 16h23, à ex-ministra Ana Mendes Godinho e à sua chefe de gabinete, Rita Duarte, com conhecimento de duas pessoas da Santa Casa da Misericórdia, entre elas Ana Azevedo, que era a vogal responsável pela área da internacionalização, no qual era esclarecida toda a estratégia da Santa Casa Global, a empresa criada pela Santa Casa da Misericórdia para desenvolver o projeto de internacionalização. Ora, diz também que a ministra foi informada de todos os valores envolvidos na operação de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através da sua participação na Santa Casa Global unipessoal. Por outro lado, no plano de atividades e orçamentos, o PAU, da Santa Casa da Misericórdia para 2020, que foi aprovado pela tutela e até publicado no site da instituição, estão previstos para a internacionalização 50 milhões de euros. Nesse PAU de 2021, igualmente aprovado pela tutela, que tutelava a senhora deputada, que na altura era ministra, estão previstos 9 milhões de euros. Já no PAU de 2022, o valor sobe para 9,5 milhões. Ora, sabendo que o plano de atividades da Santa Casa da Misericórdia é validado sempre pela tutela, como pode afirmar em entrevista ao Observador, a 9/1/2024, que não teve conhecimento de tal plano de investimento? Portanto, gostaríamos que nos esclarecesse esta questão e esta afirmação ao Observador, se de facto foi assim, se não foi bem assim. Afinal, que informação é que dispunha nessa altura? Também, quais os estudos ou projetos de investimento ou as famosas diligências prévias que tanto aqui se falou, lhe foram apresentadas ou que estão na posse da tutela. Isto porque na página 103 do aludido Plano de Atividades de 2022 da Santa Casa da Misericórdia diz que, e passo a citar, a estratégia decorrente do projeto de internacionalização, parcerias para o desenvolvimento com investimentos financeiros previstos no valor de 50 milhões em 2020, irá permitir a obtenção de ganhos significativos no médio e longo prazo. Face a esta evidência, até que ponto o ex-governo é corresponsável por este negócio, que, de acordo com a auditoria da BDO, solicitada pela ex-provedora Ana Jorge, está cheio de irregularidades. Portanto, o que na verdade nós não conseguimos perceber é como é que a tutela, durante tanto tempo, não pediu justificações, não pediu responsabilidades a todo este investimento que estava a ser feito no Brasil, no Peru, em Moçambique. Essa é, de facto, a grande questão que gostaríamos de ver respondida. Também gostaríamos que nos desse a sua opinião se corrobora o entendimento que o investimento que foi feito na Santa Casa Geral e no processo de internacionalização foi a causa do descalabro da Santa Casa. Portanto, nós sabemos que a este processo de internacionalização estavam alocados 50 milhões, sabemos, no entanto, como disse no início, que as contas do triênio apontam para prejuízos acumulados de 105 milhões, portanto, mesmo assim, dá aqui uma diferença. Gostaríamos de saber a sua opinião, gostaríamos de saber se, de facto, soube, o que é que soube, porque é que não fez nada para travar este processo durante os anos em que foi ministra. Portanto, já estou quase em cima do tempo, portanto, vou deixar as próximas questões para a próxima intervenção, que penso que por agora já tem muita coisa para responder. E agradeço-lhe. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora passamos à segunda parte da nossa grelha, para a intervenção inicial, com o tempo indicativo máximo de 10 minutos, passando a palavra à nossa convidada, a doutora Ana Mendes Godinho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, estou aqui mais uma vez, estive aqui precisamente a prestar contas às senhoras e senhores deputados em relação à Santa Casa Misericórdia noutras funções. Enquanto Ministra do Trabalho, estive aqui nesta comissão 3 vezes. Estive a 19 de abril de 2023, relembro só porque, para todos termos esta percepção e a informação do número de vezes que também procurei prestar esclarecimentos sempre que me foram solicitados. Portanto, estive aqui no dia 19 de abril de 2023, estive aqui no dia 27 de setembro de 2023, em 9 de janeiro de 2024, também procurando manter informada a Assembleia sobre a evolução e sobre o nível de informação sempre que ia tendo, partilhando também com as senhoras e com os senhores deputados. Naturalmente, hoje aqui estou pela 4ª vez, também sempre disponível para esclarecer todas as questões que colocaram e também as que queiram colocar. Não posso começar esta audição sem, no entanto, começar desde logo por salientar o papel histórico da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que eu acho que é reconhecido por todos nós e valorizado por todos nós, e a capacidade, de facto, que tem tido ao longo dos séculos de responder às necessidades das populações, nomeadamente das mais vulneráveis, e também em momentos particularmente difíceis, como foi a pandemia, de que todos nos lembramos, e estamos a falar, os períodos que estamos aqui a falar são exatamente períodos que decorreram, nomeadamente em 2020, 2021, em que a Santa Casa foi chamada e foi extraordinária na resposta às pessoas. E não queria deixar também de transmitir a forma como os trabalhadores da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, durante exatamente este momento tão crítico para todos nós, que foi a pandemia e a Covid, que os trabalhadores da Santa Casa foram de facto inexcedíveis, seja no acompanhamento das pessoas, seja na disponibilização dos espaços de retaguarda que foram criados para criar espaços para acolher pessoas que tinham que sair de outros lugares, de lares ou de outros espaços para poderem estar protegidas ou isoladas, ou na realização massiva de testes Covid, quando até em alturas críticas, que nem havia muitos testes, conseguiu encontrar uma forma de fazer testes massivamente para prevenir a propagação, nomeadamente em lares, ou da distribuição de equipamentos de proteção individual, ou do acompanhamento das pessoas que estavam mais isoladas, por exemplo, com a distribuição de bens alimentares e acompanhamento permanente. Digo isto porque tudo isto também se traduziu não só numa mobilização excepcional por parte dos trabalhadores, mas também de custos excepcionais de resposta a estes momentos tão críticos. E não posso deixar de dizer, e acho que todos devemos esse reconhecimento à Santa Casa e aos seus trabalhadores, que a Santa Casa esteve mesmo sempre presente em permanentes respostas, estando ao serviço dos vários municípios da área metropolitana de Lisboa e do país, tendo salvado, aliás, milhares de pessoas. E os trabalhadores da Santa Casa estiveram sempre presentes a acudir os necessitados, nomeadamente os com mais socialmente com mais necessidades, e a apoiar pessoas, tendo salvado muitas pessoas, salvam hoje em dia, e tenho a certeza que continuarão a salvar milhares de vidas, e temos todos que lhe prestar um enorme reconhecimento, que eu aqui aproveito para fazer. E, como dizia há pouco, é mesmo importante lembrar a pandemia e todos os seus efeitos, porque teve também consequências na matéria que hoje aqui nos traz, nomeadamente sobre as questões orçamentais da Santa Casa. Em relação à questão do processo de internacionalização, e porque também é sobre o processo de internacionalização que me foram aqui colocadas mais questões, eu relembro o que, aliás, procurei ir transmitindo nas audições anteriores, também em função da evolução da informação que fui tendo. Mas procurando fazer aqui alguma retrospectiva histórica para percebermos exatamente o que aconteceu e porque é que surgiu o processo de internacionalização. Quando iniciei funções no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, isto aconteceu no final de 2019, final de outubro de 2019, já estava na altura em curso uma avaliação por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa da estratégia a desenvolver no âmbito da internacionalização dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E este processo de internacionalização tinha surgido, naturalmente, e como tem sido transmitido, como resposta a uma necessidade evidente de diversificação das fontes de receita da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É notório, isto também tem sido uma matéria, penso que partilhada por muitos, que a entrada do jogo online
no mercado constituiu, de facto, uma fonte de concorrência e as receitas dos jogos sociais foram afetadas e foi necessário encontrar formas alternativas de encontrar e aumentar a receita. Acho que todos reconhecem também o know-how da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na gestão dos jogos sociais, e isto foi identificado logo na altura, quando foi iniciado este processo, como uma mais-valia para a sua internacionalização e também como uma oportunidade do ponto de vista de diversificação das fontes de financiamento e de receita. Naturalmente, assim, aqui sempre com uma grande preocupação de garantir o reforço da sustentabilidade financeira da instituição que norteou todo este processo. Foi exatamente neste contexto, quando eu entrei, no final de outubro de 2019, que o então provedor Edmundo Martinho me solicitou autorização para a criação de uma sociedade detida a 100% pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, uma sociedade por cotas, para desenvolver a atividade do jogo fora do território português. Foi um processo que teve a sua avaliação do ponto de vista jurídica, nomeadamente dos próprios estatutos da sociedade a constituir, porque a proposta era, de facto, para constituir uma sociedade por cotas detida a 100% pela Santa Casa, e face à importância da constituição da sociedade dedicada exatamente ao jogo fora de Portugal, em junho de 2020, eu autorizei a constituição desta sociedade, chamada Santa Casa Global, 100% detida pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Não sem introduzir na minha autorização um conjunto de condicionantes que considerei que eram fundamentais para salvaguardar e garantir a proteção da Santa Casa Misericórdia de Lisboa no processo de internacionalização. E no despacho que, na altura, proferi, impunha de forma expressa e muito clara o cumprimento de condições que considerei essenciais. Enumero-as para termos todos a informação sobre quais eram estas condições para o desenvolvimento da atividade da Santa Casa Global, que foi exatamente a minha autorização, que foi a sua constituição. As condicionantes que impus, por um lado, garantir que as entidades com quem fizessem parcerias deviam ser idóneas e sujeitas a normas internacionais que garantissem transparência nas informações relativas à propriedade, nomeadamente no que diz respeito à identificação dos beneficiários efetivos e sediadas em países que não integrassem a lista de paraísos fiscais, portanto, aqui com uma garantia e preocupação da transparência relativamente aos parceiros e as parcerias que fossem identificadas. Também esta transparência devia ser um requisito relativamente às entidades que estas sociedades parceiras que viessem a encontrar também detivessem ou controlassem, e devendo ser excluída toda e qualquer relação de grupo com sociedades também no grupo sediadas em paraísos fiscais. Terceira condicionante, devia haver a garantia de respeito pelo âmbito e pelos fins estatutários da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Por outro lado, as receitas deviam ser integralmente afetas ao fim e ao âmbito estatutários da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e a salvaguarda de que, em momento algum, a participação da sociedade, da Santa Casa Global, pudesse prejudicar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente a nível financeiro. E, portanto, que esta garantia devia estar sempre presente em qualquer uma das parcerias que identificassem. Por outro lado, que todo e qualquer investimento que viesse a ser feito devia ser precedido de uma rigorosa análise técnica e financeira que avaliasse todas as condicionantes do negócio. Também que a sociedade a constituir, portanto a Santa Casa Global, devia ter sede na União Europeia e a atividade internacional devia iniciar-se pela CPLP, atendendo ao histórico de experiência que a Santa Casa já tinha em países de língua portuguesa. Por outro lado, e por último, também previa e condicionava a que posteriores investimentos deviam estar sujeitos à autorização da tutela. É importante lembrar, penso que também já foi aqui lembrado nas várias audições, que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa é uma pessoa coletiva de direito privado, com utilidade pública administrativa atendendo aos fins que segue, com autonomia e sujeita a tutela em matérias muito específicas e definidas legalmente. Tutela quanto à definição de orientações
genéricas de gestão, tutela quanto à fiscalização da atividade da Santa Casa Misericórdia, que é, aliás, exercida muito diretamente através de uma comissão de fiscalização que tem vários elementos, e um dos elementos é nomeado pela tutela. Depois também uma tutela quanto à coordenação com restantes organismos do Estado e ainda a tutela com um poder e uma necessidade expressa de autorização quanto à criação de outras pessoas coletivas por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que isto decorre também da lei. As múltiplas condicionantes estabelecidas no meu despacho da autorização, e que, aliás, acho que têm sido, aliás, muito faladas, cumpriam precisamente este objetivo de garantir e salvaguardar a proteção de uma entidade que, pese embora a sua autonomia e foro privado, assume uma importância capital para a sociedade. Porque também as senhoras deputadas perguntaram, e de que se tem falado no e-mail de 14 de junho, de facto, no dia 14 de junho de 2021, eu recebi um mail do ex-provedor, Edmundo Martinho, que informava que tinha havido uma alteração da estratégia da Santa Casa Global no Brasil, motivada por alterações legislativas ocorridas e pela situação da pandemia. Portanto, estamos a meio de 2021, em plena pandemia, depois de termos tido 2 anos muito difíceis de gestão da pandemia. E informava também que tinham iniciado um processo de identificação das diferentes oportunidades de negócio e de possíveis parceiros, mantendo todos os pressupostos do meu despacho. Isto era o que dizia exatamente no e-mail de 14 de junho de 2021. Também dizia, neste e-mail, que a entrada no mercado do Brasil implicaria a parceria com uma empresa local e que estavam a iniciar uma due diligence para a avaliação dos riscos do investimento e que a Santa Casa Global estava a avaliar a possibilidade de concorrer a um edital no Estado de São Paulo e que enviaria informação posteriormente. Salientava ainda que a informação enviada, isto é tudo no mail, portanto, eu penso que os senhores deputados têm o e-mail, podem confirmar tudo isto que está escrito no e-mail. O então provedor salientava que a informação enviada correspondia a um primeiro exercício de estimativa, que considerava ser uma base importante para o processo de monitorização e controlo que se propunham desenvolver e que, cito, partilhariam, possibilitando o acompanhamento de todas as fases da operacionalização e da estratégia definida. Depois desta informação, e porque foi esta pergunta também que penso que me fizeram, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não me prestou mais nenhuma informação sobre os resultados da avaliação feita, não solicitou qualquer autorização em concreto para nenhuma operação, nem me comunicou a concretização de qualquer operação. Portanto, eu penso que aqui esclareço também as perguntas que as senhoras deputadas me fizeram. Não sei se em termos de gestão de tempo. Como eu já referi em todas as anteriores audições e reitero, eu não autorizei nenhuma das operações concretas realizadas, tendo apenas autorizado a constituição da Santa Casa Global com todas as condicionantes que identifiquei e hoje, aliás, voltei a referir às senhoras e senhores deputados, sempre com a preocupação da sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A sustentabilidade financeira da Santa Casa foi, aliás, sempre uma das preocupações que me norteou. Por isso, em julho de 2021, portanto, um mês depois de ter recebido o e-mail enviado pelo então provedor, eu solicitei à Santa Casa uma avaliação ao nível das despesas, investimentos e receitas previsíveis, de forma a reforçar a sustentabilidade das contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aliás, dou aqui nota que procurei em todos os meus despachos relativamente aos planos de atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, salientar sempre preocupações ou sinalizações, nomeadamente quanto à questão da sustentabilidade financeira e quanto à questão da necessidade de avaliar a evolução dos custos, das receitas e das despesas. Em outubro de 2021, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entregou-me uma descrição da situação orçamental, referindo em síntese, depois poderei partilhar com os senhores deputados, mas em síntese referia que a instituição tinha vindo a assumir nos últimos anos um conjunto de responsabilidades adicionais de interesse geral que se refletiram no aumento das suas despesas a um ritmo superior ao crescimento das receitas, o que levou a que apresentasse pela primeira vez um saldo negativo em 2019. Situação agravada pela pandemia em 2020 e 2021, e voltava também a referir isto a Santa Casa, quer pelo aumento das despesas, quer
por diminuição das receitas, seja pelo efeito do impacto da entrada no mercado dos jogos online, seja também pelo efeito da pandemia, também na afetação que teve na diminuição das receitas, até porque a diminuição da venda de jogo foi evidente em termos de venda em postos físicos. Nesta altura, a Santa Casa apresentou um conjunto de ações que iria desenvolver para reforçar a sua sustentabilidade das contas. Isto também para responder às senhoras e senhores deputados, também a preocupação que sempre tive de dar orientações expressas para que a sustentabilidade fosse sempre uma das preocupações assumidas pela gestão da Santa Casa e também a adoção de medidas por parte da mesa da altura. Naturalmente, a evolução orçamental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continuou a gerar preocupação em 2022, tal como vos transmiti nas várias audições que aqui tivemos, ainda nas minhas anteriores funções, e esteve sempre, aliás, presente na minha relação com a Santa Casa, como vos transmiti. E eu fui sempre muito clara quanto à necessidade de avaliação e garantia da sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por isso, em todos os meus despachos ao longo destes anos relativamente à Santa Casa, salientei sempre esta necessidade. E foi por isso, aliás, também partilhei isto com os senhores e senhores deputados na última vez que vim à Comissão, noutra qualidade, que, apesar do Conselho de Auditoria da Santa Casa ter emitido sempre parecer favorável à aprovação dos relatórios e gestão de contas da Santa Casa e os auditores externos terem sempre emitido parecer sem reservas e sem ênfases, considerei essencial ter uma avaliação estrutural da evolução da situação financeira, como também aqui transmiti, razão pela qual não aprovei os relatórios de gestão e contas de 2021 e 2022 para uma melhor avaliação e compreensão verdadeiramente sobre a evolução das receitas e da despesa. Doutora, temos que nos encaminhar para o fim, ainda vai ter 35 minutos de respostas. Muito bem, Sr. Presidente. Então, se calhar... Pode selecionar aquilo que entender, mas vamos encaminhando-nos para o fim. Muito bem. Eu ia só... depois continuarei e poderei responder a mais perguntas, mas queria só também dar mais esta nota. Que a preocupação que tinha relativamente à evolução da sustentabilidade das contas da Santa Casa veio a ser confirmada no parecer de dia 31 de março de 2023 do Conselho de Auditoria relativamente ao relatório de gestão e contas de 2022, que sinalizou pela primeira vez preocupação com a sustentabilidade financeira e com o processo de internacionalização, portanto, 31 de março de 2023. E face a toda esta situação, e por considerar ser necessário imprimir um novo dinamismo na gestão da Santa Casa e na gestão orçamental, de forma a garantir a sustentabilidade financeira da instituição, falei com o anterior provedor e, nessa sequência, o termo do seu mandato foi antecipado para 30 de abril de 2023. Naturalmente, penso que na resposta às perguntas que me poderão fazer, poderei também depois esclarecer mais informações que considerem importantes. Muito obrigado. Então, com a normal tolerância que temos, porque também gostamos de ouvir as respostas às perguntas que fazemos, mas vamos continuar seguramente, e neste caso, com as intervenções e as questões suscitadas por cada grupo parlamentar. E em nome do grupo parlamentar do PST, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhora ex-ministra, doutora Ana Mendes Godinho, também a cumprimento e agradeço todas as explicações que possa dar para o cabal esclarecimento desta situação. Dizer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós temos dado extrema importância ao tema, aliás, como já demos no passado, em que solicitamos algumas audições na passada legislatura, e o que foi público é que o Partido Socialista sempre se recusou a abordar este tema, inviabilizando algumas audições que pretendíamos na altura, e, portanto, é típico do Partido Socialista, digamos que fugir a este assunto, e verificou-se ao longo destas audições que terminam amanhã, que para o Partido Socialista a grave situação financeira da Santa Casa da Misericórdia traduz-se numa palavra, ou em duas palavras, ou três se quisermos, a demissão
querem explicações sobre a demissão da ex-provedora doutora Ana Jorge. E, portanto, para o Partido Socialista, o importante disto é mostrar pena, mostrar alguma vitimização sobre a situação que a doutora Ana Jorge está a passar e que o Governo acabou por demitir e quais as razões. Ora bem, senhoras e senhores deputados e senhora antiga ministra, esta questão, e o senhor primeiro-ministro hoje no debate quinzenal também teve a oportunidade de explicar, esta questão das exonerações, das demissões e novas nomeações não diz nada aos portugueses, nada. Aquilo que diz respeito aos portugueses é saber, não é saber quem ocupa a cadeira, é saber, eu assim não consigo falar, ó Sr. Presidente. Aos portugueses, o que importa saber não é se a doutora Ana Jorge sai ou quem vai para lá ou quem entra. O que importa saber é se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua em condições de prosseguir a sua missão social. Uma missão tão honrosa junto das pessoas, junto das famílias mais carenciadas, na área da saúde, com milhares de trabalhadores extremamente dedicados, um projeto extremamente ambicioso, e o que importa saber é se temos a Santa Casa em condições de prosseguir e com sustentabilidade para assegurar isso no momento e no futuro. E, nesse sentido, senhoras e senhores deputados, o que importa também ainda saber e referir é porque é que a senhora ministra não deu a senhora ex-ministra não deu a devida importância a este tema. Porque no dossiê de transição não acautelou a sinalização deste assunto, junto da atual ministra, da doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. Não há qualquer evidência da importância desse assunto da sua parte no dossiê de transição. Sobre isto ainda perguntar-lhe o seguinte, senhora ministra, e com base naquilo que foi dito hoje aqui pela doutora Ana Jorge. Os vencimentos dos membros da mesa foram aumentados por despacho da senhora antiga ministra do Trabalho. Foram aumentados. E a questão que importa esclarecer é, perante esta situação de gravidade financeira que a Santa Casa está a passar, como é que a senhora ministra toma uma opção política destas de subir ou redigir? Foi dito hoje aqui pela doutora Ana Jorge que redigiu um despacho que aumentou os seus vencimentos. Porquê que não optou, foi dito hoje aqui, porquê que não optou... Senhor Presidente, eu depois vou precisar de tempo para... Não foi dito hoje aqui pela doutora Ana Jorge... Senhores deputados, a senhora deputada, permita-me só interromper, vamos ouvir a senhora deputada Carla Barros até ao fim. Mais uma vez, dizemos sempre o que queremos, o que obriga, em função da diversidade de opiniões que temos, que muitas vezes ouvimos coisas que não gostamos. Pode ser o caso para algumas das bancadas, mas temos que dar a palavra à senhora deputada Carla Barros. Questionada a senhora doutora Ana Jorge sobre o aumento dos vencimentos dos membros da mesa, a própria referiu que isso decorreu de um despacho da senhora ministra e, portanto, a responsabilidade é sua, ex-ministra. E a questão é, tendo em conta que a própria também referiu hoje de manhã que estavam também em causa o pagamento dos vencimentos, que havia trabalhadores, essencialmente os assistentes operacionais, que tinham salários tão baixos, porque é que a senhora ministra, perante uma gravidade e uma situação destas financeira e social dos trabalhadores, não fez outras opções? Depois, relativamente à questão do projeto de internacionalização, também era importante referir, mas antes do processo de internacionalização, referir ainda às questões financeiras. A injeção de cerca de 34 milhões de euros da Segurança Social na Santa Casa, aquilo que nos foi dito e que é dito é que resulta de um aditamento ao acordo de cooperação do Ministério com a Santa Casa e que decorre de uma fatura que a Santa Casa apresenta ou de uma dívida que apresenta ao Governo, ao seu Ministério, dizendo que há trabalho do tempo da pandemia que não foi pago, que custou 34 milhões e que tinha que ser pago. Tudo isto foi feito muito em silêncio, porque em poucos dias a Santa Casa recebeu a injeção de 34 milhões. Estes 34 milhões da Segurança Social são contribuições das empresas, contribuições dos trabalhadores, e este dinheiro tem que ser muito bem esclarecido. Se ele não foi,
não foi instrumento para uma almofada financeira na Santa Casa de Misericórdia. Porque, senhoras e senhores deputados e senhora ex-ministra, as outras instituições particulares de solidariedade social, as centenas que existem por este país fora, também enfrentaram a pandemia, também estão com dificuldades financeiras, também certamente poderiam apresentar, à semelhança que a Santa Casa da Misericórdia fez, uma fatura do trabalho que foi prestado e não foi pago. E isso nós sabemos que esses aditamentos devem ser feitos ao acordo de cooperação, só foram feitos no passado com quem o Governo os queria fazer. Não foi com toda a gente e, portanto, é preciso aqui criar também alguma igualdade, alguma justiça naquilo que, na forma como se toma as decisões políticas. Sobre o projeto de internacionalização, a senhora Ministra já referiu que não, portanto, quando chegou, o projeto já estava em andamento e que criou a empresa com 5 milhões para o único sócio, que é a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e que depois fez um reforço de 50 milhões. Ora bem, a senhora Ministra foi tomando conhecimento do desenvolvimento do projeto de negócio de internacionalização dos jogos nestes países que oferecem certamente dúvidas, como aqui tivemos a oportunidade de testemunhar, que não estão bem regulados, ambientes extremamente instáveis. A própria senhora ex-ministra que aprova o desenvolvimento do negócio é a mesma que, juntamente com a ex-provedora, a doutora Ana Jorge, abandona o negócio. Ou que permite o abandono do negócio. Mas o mais grave, e o que aqui também foi dito nestas audições, é que o negócio não foi terminado, foi abandonado, sem encerramento das empresas, sem pagamento a trabalhadores, sem pagar à própria empresa contabilista que tem os registros essenciais ao desenvolvimento do negócio. Portanto, Sra. Ministra, e termino, Sr. Presidente, só com o último tópico, se assim me permitir, porque hoje também foi benevolente na audição da manhã. Muito bem. Relativamente à questão da privatização dos jogos sociais. A senhora doutora Ana Jorge referiu que sim, houve uma reunião sobre o tema, com Vossa Excelência, na qual ela não esteve, ela, a senhora provedora, à época, não esteve presente e, portanto, o que nós queríamos saber era que reunião foi essa com o administrador, o que é que foi desenvolvido nessa reunião, porque parece que a senhora ex-ministra terá dito sobre esse tema não quero avançar. Porquê que houve essa reunião? Em que consistia essa reunião? Que atores é que estavam envolvidos nesse tema da possibilidade da privatização dos jogos sociais que foi colocado pela Santa Casa da Misericórdia? Muito obrigado, senhora deputada. Então, passaria a palavra ao senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado. Muito obrigado, senhor Presidente, senhora ex-ministra e atual deputada Ana Mendes Godinho, senhoras e senhores deputados. Bom, nós, ao longo destas audições sobre o tema da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, temos vindo a ouvir diferentes responsáveis, temos vindo a ouvir diferentes protagonistas e temos vindo a ouvir diferentes perspectivas sobre aquilo que se tem passado na Santa Casa. O que não podemos é ouvir coisas que não foram aqui ditas, como parece ser o caso da senhora deputada Carla Barros na intervenção que fez. Nós ficamos com o que temos ouvido muito preocupados com a instrumentalização política que o PSD está a fazer da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em articulação, aliás, aparente com a Câmara Municipal de Lisboa e com o seu Presidente. Estamos bastante preocupados com os saneamentos políticos que o PSD está a fazer, não apenas na Santa Casa e na intervenção que foi hoje referida, exatamente, mas o Sr. Primeiro-Ministro não teve a oportunidade de referir mais um saneamento que, entretanto, foi feito durante a tarde e que em breve, eventualmente, terá que ser noticiado, e mais uma instituição do Estado e, portanto, nós não estamos aqui nesta Assembleia. Peço desculpa, senhor deputado. Sim. Nós não estamos aqui porque concordamos todos uns com os outros. Porque fomos eleitos e temos que nos ouvir. Agora vamos ouvir o Sr. deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E, portanto, em função do que temos ouvido, teremos ainda uma última audição com base num requerimento também do Partido Socialista, sobre o qual colocaremos as questões que entendemos. E agora estamos no âmbito de uma audição à senhora ex-ministra, que tem como enquadramento e tem como âmbito a questão da internacionalização da Santa Casa da Misericórdia, tendo por base os requerimentos que temos aqui presentes, e a Santa Casa Global, e é sobre isso exclusivamente nesta audição que eu vou reportar-me, até porque, relativamente a outras matérias, a antigas tutelas, de facto, se há algo que o anterior governo do qual a senhora ministra fez parte, não especificamente ainda com esta tutela, nunca teve problemas, foi em lidar na Santa Casa da Misericórdia com representantes ou com protagonistas de outras forças políticas, tendo sido, aliás, o ex-governo que manteve Pedro Santana Lopes como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A senhora ministra referiu na sua intervenção inicial, que já acabei várias vezes, é verdade, portanto não há 3 sem 4, e também não é verdade, ao contrário do que foi dito, e pode ser dito às vezes que forem, enfim, às vezes quiserem, obviamente não é verdade que o PS tenha bloqueado na última legislatura audições sobre esta matéria, porque as audições foram feitas quando o PS tinha maioria absoluta, e nem todas foram protestativas. E, portanto, nós tivemos uma audição no dia 19 de abril, a pedido do PSD, sobre os órgãos sociais e as contas da Santa Casa da Misericórdia, um pedido de audição que foi acompanhado pelo Partido Socialista. Tivemos uma segunda audição no dia 27 de setembro de 2023 sobre esta matéria, incluindo um requerimento não apenas do PSD na altura, mas do Chega também. E tivemos uma audição já este ano, no dia 9 de janeiro, sobre a Santa Casa Global, e podemos então ter hoje mais uma audição sobre a Santa Casa Global, reiterando aquilo que já foi anteriormente dito. O contexto da internacionalização e do processo da Santa Casa Global e da criação da empresa e do pressuposto da internacionalização já foi amplamente discutido. Ele essencialmente reside, não percebi, peço desculpa. Não estava a perceber, peço desculpa. Continua. Relativamente a esta matéria, existem essencialmente 4 grandes eixos que levaram a essa internacionalização. O aumento da pressão sobre a despesa social, que cresceu mais de 20% entre 2015 e 2023 no âmbito das contas da Santa Casa da Misericórdia. Em segundo lugar, o crescimento do jogo online, um concorrente direto dos jogos geridos pela Santa Casa da Misericórdia, isso, aliás, uma opção política relativamente àquilo que foi o jogo online em Portugal. Em terceiro lugar, o impacto da pandemia, não só sobre as necessidades de intervenção da Santa Casa, mas também nas suas receitas, precisamente por causa do jogo social e do jogo online, e portanto, quer dizer, a procura de soluções alternativas era imperativo para a sustentabilidade do projeto da Santa Casa, e isso ainda se tornou mais premente com a pandemia. E, portanto, a internacionalização, segundo aquilo que os diferentes responsáveis têm dito, incluindo outros responsáveis que não foram aqui ouvidos, como é o caso de Pedro Santana Lopes, antigo provedor, é que a internacionalização fazia sentido. No âmbito do know-how específico que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tinha e tem para exportar para outros mercados, uma estratégia que, aliás, comum em outras entidades congêneres à Santa Casa noutros países e noutras realidades do globo, desde logo com a presença que a Santa Casa já tem em Moçambique há mais de 2 décadas e na participação na rede europeia de congêneres para partilha de experiências, isso permitindo novos mercados, fossem eles abertos, ou sejam eles abertos ou regulados. E, portanto, este é o contexto da audição, é o contexto que estamos aqui a aprofundar, e este é o contexto que levou à internacionalização e ao projeto da Santa Casa Global. E, portanto, em função das dúvidas suscitadas no âmbito da sua intervenção, neste caso enquanto ex-ministra, eu gostava de lhe deixar 5 questões muito concretas, para as quais também pedia respostas muito diretas e objetivas para que não subsistam dúvidas. Antes de mais, quais as condições do famoso despacho e em que moldes é que ele foi elaborado relativamente à permissão da criação da Santa Casa Global e do projeto de internacionalização. Em segundo lugar, importa clarificar se algum pedido de autorização foi feito posteriormente a esse despacho. Em terceiro, que rúbricas constam dos planos de atividades e orçamentos que permitam essa monitorização e esse acompanhamento
do processo de internacionalização e da Santa Casa Global. Em quarto, a posição dos pareceres. Que posição foi assumida nos pareceres dos Conselhos de Auditoria relativamente aos relatórios e contas no âmbito específico da Santa Casa Global e do projeto de internacionalização? Se foram feitas algumas reservas, alguns reparos, enfim, se houve algum tipo de sinais de alerta, digamos assim, por parte do Conselho de Auditoria. E por último, porque foi aqui dito na intervenção que me antecedeu, se podia clarificar, já está clarificado, mas foi dita aqui uma falsidade que importa clarificar, se alguma vez a doutora Ana Mendes Godinho, enquanto ex-ministra, deu alguma indicação ou fez alguma autorização para que houvesse aumentos salariais na Santa Casa da Misericórdia, ou se esses aumentos decorrem do Estatuto do Gestor Público aos quais os administradores da Santa Casa têm os seus vencimentos indexados. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Eu agora passaria de imediato, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e à senhora deputada Felicidade Vital. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em relação à pandemia, gostaria de recordar, mais uma vez, que durante o período pandémico e como forma de mitigar os evidentes problemas das IPSS em Portugal, foi efetuado para o biénio 21-22 uma adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário. Ora, com base nesta adenda, a Santa Casa da Misericórdia recebeu em 2023, por transferência do Instituto de Segurança Social, o valor de 34,06 milhões de euros, permitindo-lhe, com este valor, o fosso não ser ainda maior. Portanto, a Santa Casa recebeu apoios, como receberam todas as outras empresas em Portugal, e as outras empresas não estão aqui numa audiência. Portanto, esta questão da pandemia, penso que estamos todos um pouco cansados dela. Em relação às questões propriamente ditas, gostaríamos de perguntar que, sendo a senhora deputada ex-ministra de um executivo cujo principal slogan era o governo das contas certas, como justifica este avolumar de prejuízos quando a tutela da mesma era da sua responsabilidade? Ou seja, a senhora ex-ministra, disse aqui muito bem que os pressupostos, quando autorizou um negócio, e eu anotei apenas dois, era garantir que as entidades fossem idóneas. Teve a garantia que as entidades eram idóneas? As entidades no Brasil, as entidades no Peru, as entidades em Moçambique. Também disse que teria que ser feita uma rigorosa análise técnica e financeira. Acha que essa análise foi feita? Também gostaríamos de lhe perguntar que, a partir do momento que lhe foram apresentadas as contas do ano 2020, onde o prejuízo final e contabilístico ascendeu a mais dos 52 milhões de euros, estão falados, os serviços do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como os Ministérios das Finanças, não lhe parece que deveriam ter entrado no terreno e investigado potenciais irregularidades ou mais práticas de gestão? De acordo com as palavras do Dr. Francisco Pessoa e Costa, o investimento foi de 43 milhões de euros de 2022 a 2023. Como pode a tutela não ter conhecimento? Quer dizer, não conseguimos perceber, porque disse há pouco que não aprovou os relatórios de contas dos últimos 2 anos, mas havia um outro documento que parece que a Santa Casa, com base nesse documento, transferiu o dinheiro. Portanto, gostaríamos que nos explicasse um pouco mais esta questão. Por último, gostaríamos de saber se tem algum conhecimento das notícias que hoje vieram a público da envolvência do filho do nosso Presidente da República, que estava envolvido, segundo a imprensa, no negócio ruinoso da Santa Casa no Brasil. Portanto, gostaríamos de saber se, de facto, a envolvência do Dr. Nuno Rebelo de Sousa no processo da internacionalização, no que há ligação entre a Santa Casa Global e o Banco de Brasília diz respeito, e que peso institucional teve neste processo. Ou nega o envolvimento negocial desta pessoa, ou simplesmente não sabe. Gostaríamos que nos esclarecesse aqui sobre isso. Sabendo também que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa era somente o Presidente da Câmara Portuguesa do Comércio do Brasil, em São Paulo, nada como mediar estes negócios entre as partes. Portanto, gostaríamos de saber se houve reuniões e sobretudo, quem esteve presente nestas reuniões.
Em relação aos saneamentos políticos aqui tão falados, o Chega apenas gostaria de referir que, de facto, tanto o PS como o PSD têm-nos habituado nos últimos anos, desde o 25 de Abril, aliás, como sabem, nós gostamos mais do 25 de Novembro, portanto, eu diria, desde o 25 de Novembro, que o PS e o PSD nos têm habituados a estes saneamentos políticos sempre que o governo muda. Portanto, se calhar já seria tempo de, digamos, terem algum juízo em relação a isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital. Passamos então de imediato à Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Ana Mendes Godinho, vou começar por fazer aqui um breve resumo e peço-lhe que, se lhe disser alguma coisa que não esteja exatamente em conformidade, por favor, me avise. O processo de internacionalização, segundo ofício de 22 de outubro de 2019, começou ainda sob tutela do anterior Ministro Vieira da Silva, tendo pouco depois tomado posse a doutora Ana Mendes Godinho como Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, tendo-lhe sido dado total conhecimento do mesmo, bem como dos pareceres jurídicos com o enquadramento legal e forma de atuação nesse mesmo processo em ofício de 9 de dezembro de 2019. Em despacho de 9 de junho de 2020 e tendo como base o parecer da sua adjunta, a doutora Ana Mendes Godinho autoriza a criação de uma sociedade detida a 100% pela Santa Casa da Misericórdia, a Santa Casa Global. Com base nesse despacho, foi então criada a Santa Casa Global, com data de constituição de 11 de setembro de 2020. No plano de atividades e orçamento de 2020, havia uma verba de 50 milhões de euros aplicada ao processo de internacionalização, que foi aprovada em janeiro de 2021 pela Ministra, na altura Ministra, atual Deputada, doutora Ana Mendes Godinho, e cujo montante foi inscrito na Direção-Geral do Orçamento. Podemos então assumir que o processo de internacionalização e os moldes em que iria decorrer eram do conhecimento da tutela e tinham sido devidamente autorizados pela tutela, pelo menos até esta fase. Pergunto-lhe então, o ex-provedor Edmundo Martinho considera que a aprovação da Constituição da Santa Casa Global por parte da tutela, portanto os despachos que eu referi acima, e os posteriores planos de atividade e orçamento, onde constavam os montantes e o destino a ser dado, no decorrer do processo, constituíam o suficiente para se considerar que todas as decisões e consequentes ações estavam autorizadas. Já aqui a Soutora confirmou que não houve mais nenhuma autorização por parte da tutela. Pergunta então se concorda com esta análise do ex-provedor quanto a não existir esta necessidade de posteriores autorizações, considerando os estatutos da Santa Casa, ou se, pelo contrário, considera que os vários passos e investimentos realizados deviam ter sido alvo desse pedido de autorização à tutela e devidamente comunicados à tutela. Pergunto-lhe então também como é que se desenrolou o acompanhamento de todo este processo por parte da tutela. Já sabemos que não houve pedidos de autorização. Que acompanhamento a tutela fez, sabendo que havia um processo de internacionalização que estava registado com uma verba orçamentada de 50 milhões. Destes 50 milhões aprovados em orçamento, pergunto-lhe se já tinha alguma informação concreta sobre os passos que seriam dados ou se isto foi apenas uma mera estimativa sem que a estratégia estivesse ainda definida. E desse valor orçamentado, se sabe quais é que são os passos que foram dados na sua execução e qual a periodicidade e nível de detalhe de informação que ia sendo dado por parte da mesa à tutela. A 14 de junho de 2021, há registro de um e-mail que a doutora Ana Mendes Godinho já fez o favor de indicar o seu conteúdo, mas que refere concretamente o início do processo de due diligence para a aquisição de 55% da tal MCE por 14,5 milhões de euros. Alguma vez teve acesso aos resultados desta due diligence ou a qualquer outra no contexto do processo de internacionalização? Disse que não tinha tido, mas pergunto-lhe se em relação a qualquer outra due diligence que tenha sido realizada neste âmbito. Posteriormente, houve a decisão da mesa da Santa Casa Global, da Santa Casa da Misericórdia de fazer prestações suplementares à Santa Casa Global de 18 milhões de euros e da Carta de Conforto para um empréstimo de 9,2 milhões de euros. Tomou conhecimento destas decisões antes das mesmas ocorrerem? Foi-lhe feito algum pedido para validar, autorizar a realização destas operações? Considerando que isto ficou inscrito nas contas da Santa Casa da Misericórdia, houve alguma autorização por parte da tutela para esta situação?
Quantos memorandos sobre o tema da internacionalização foram enviados pelo provedor Edmundo Martinho, dando conta da evolução das operações no Brasil? E quanto à operação no Peru, houve o envio de algum memorando sobre o tema? Que informações e por que via solicitou à mesa da Santa Casa informações sobre as atividades em curso, sejam elas quanto à situação financeira, ao processo de internacionalização, contratações de pessoal ou outras, quer ao provedor Edmundo Martinho, quer à provedora Ana Jorge? O que é que a tutela pediu concretamente aos provedores relativamente à situação da Santa Casa da Misericórdia? E se algumas destas informações ou pontos de situação foram proativamente remetidos pelos ex-provedores, ou o ex-provedor e a provedora cessante? Que informações lhe foram prestadas pela provedora cessante Ana Jorge sobre o processo de internacionalização, a suspensão do mesmo e a exoneração da administração da Santa Casa Global? Tinha ou teve conhecimento do impacto financeiro que esta suspensão iria implicar e as potenciais consequências legais das mesmas? Foi iniciativa sua ou autorizou formal ou informalmente a realização da auditoria à Santa Casa da Misericórdia e à Santa Casa Global contratada e realizada o ano passado? Teve acesso aos relatórios preliminares ou finais da auditoria solicitada? Se sim, que conclusões é que apresentavam? Por último, pergunto-lhe se lhe foi apresentado algum plano de reestruturação para a Santa Casa da Misericórdia por parte da provedora cessante Ana Jorge, se solicitou que esse plano fosse elaborado, considerando a situação financeira de ruptura de tesouraria, que foi hoje mesmo bastante explicada pela provedora cessante Ana Jorge, e considerando esta situação financeira profundamente grave, que ações tomou a tutela de forma a garantir a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Então, sem mais delongas, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ex-Ministra, atualmente deputada. Nós temos feito inúmeras audições e vamos conseguindo retirar algumas conclusões sobre este processo. Ainda teremos a oportunidade de ouvir a atual Ministra. Não vou tanto falar dos eventos mais recentes, isto é, do saneamento político que houve da mesa da Santa Casa e dos argumentos que têm vindo a ser invocados e que têm vindo a ser sucessivamente desmentidos em várias destas audições, relativamente àquilo que é imputado à doutora Ana Jorge e à gestão da Santa Casa. Mas estas audições foram também sobre o processo anterior, decisões anteriores, durante as quais, que correspondem a um período anterior à gestão da atual provedora em exercício, para todos os efeitos, e que se prendem com as decisões da internacionalização. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir inúmeras vezes sobre este assunto, nesta comissão, ainda quando tutelava a pasta. E, no fundo, a pergunta que se coloca é, face às decisões, aos dados, peço desculpa, às informações de que hoje todos dispomos, e que admito que não dispuséssemos, ou que a Sra. Ministra, a Sra. Atual Deputada, quando era Ministra, não dispusesse inteiramente, mas face ao que se conhece hoje, qual é a avaliação que faz das decisões de internacionalização? E se considera que as decisões que foram feitas relativamente aos investimentos no Brasil, por exemplo, tiveram as cautelas necessárias para não criarem o desequilíbrio financeiro que objetivamente criaram e que obrigaram depois, inclusivamente, a ser feita uma auditoria e a ser feita a interrupção desses investimentos. Também foi dito aqui que foi a interrupção desse processo de internacionalização que causou dificuldades financeiras à Santa Casa. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta outra versão das mesmas decisões. Queria também perguntar-lhe, à luz das informações de que hoje dispomos, como é que olha para o investimento que foi feito, por exemplo, nos NFTs. E se lhe parece que era razoável uma instituição como a Santa Casa fazer esse tipo de investimentos. Hoje mesmo o deputado Tiago Barbosa Ribeiro falou da questão da internacionalização, de que portanto, há um contexto que fez com que vários provedores, não apenas o Dr. Edmundo Martinho, mas antes dele o Dr. Santana Lopes, que vários provedores tivessem
concordado com a ideia de que a internacionalização, investimentos no Brasil seriam uma saída possível para reforçar, diversificar os financiamentos da Santa Casa. Queria perguntar-lhe, novamente, à luz do que hoje sabemos, se lhe parece que esse caminho tem alguma virtualidade ou se, pelo contrário, é um caminho que mostrou ser bastante negativo e ter agravado os problemas financeiros. E, neste caso, qual é que, também à luz do que hoje sabemos e da sua experiência enquanto Ministra, qual é que são os caminhos para garantir a sustentabilidade financeira de uma instituição como a Santa Casa? Finalmente, e para terminar, também surgiu nestas audições, inúmeras vezes a ideia de que haveria interesses para que se procedesse à liberalização e à privatização dos jogos sociais. Isso foi dito por vários antigos provedores e eu queria perguntar se durante o seu mandato enquanto Ministra se esse debate se colocou, o debate da liberalização dos jogos sociais, se isso foi discutido, se isso foi ponderado, se houve interesses, se houve pressões nesse sentido, ou seja, independentemente de o Governo não abrir essa porta, se houve alguém que tenha tentado abrir essa porta, porque o que foi dito pelo ex-provedor Pedro Santana Lopes e pelo ex-provedor Edmundo Martinho é que sim, que há interesses nessa liberalização, que há interesses económicos que se movimentam nestes debates e, portanto, eu queria saber se a Sra. Ministra, se a Sra. Deputada, enquanto foi Ministra, se também se confrontou com esses interesses, se eles também procuraram motivar essa discussão e abrir essa porta à liberalização dos jogos sociais e, na sua opinião, que consequências é que isso teria para a Santa Casa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ex-Ministra. Os meus cumprimentos. Eu gostava de salientar, do ponto de vista do PCP, a necessidade de um esclarecimento cabal da situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que era presente, que era passado e o que conduziu à situação que vive, mas, sobretudo, contribuições que podem ser dadas também para a mitigação dos efeitos da situação presente, que não são nada positivos. Mas gostaria de insistir, e lá irei adiante, na necessidade de que fique tudo muito claro relativamente à ameaça da privatização e da liberalização ou da liberalização dos jogos sociais. A senhora ex-ministra foi ministra em dois governos, portanto, desde 2019, e, portanto, contactou muito a Santa Casa, enfim, calculo que os provedores fossem todos a despacho, com a regularidade que nestas coisas deve ocorrer, e, portanto, tenho que perguntar-lhe, ou insistir na pergunta, sobre o conhecimento que tinha dos riscos das operações de internacionalização dos jogos sociais, isto é, se estava ciente de que esse processo comportava riscos, desde logo no Brasil, porque era um mercado não regulado, enfim, os outros também não seriam grande coisa, mas o Brasil, a exposição foi mais intensa, e que avaliação faz hoje desses riscos? Se tinha que, na altura em que deu autorização para esta operação, se era a única alternativa possível face à perda de receitas induzida designadamente pela concorrência dos jogos online. E se equacionou ou não, e se não equacionou, porquê é que não o fez, a alteração ao regime dos jogos online no sentido de a Santa Casa vir a beneficiar de verbas provenientes dessa atividade. Eu creio que disse há pouco que se limitou, no fundo, a proferir o despacho que autorizou a constituição da Sociedade Global, da Sociedade Santa Casa Global,
Será que podemos concluir que não deu aval depois a nenhuma operação em concreto? Mas se não deu aval a nenhuma operação em concreto subsequente, que tipo de acompanhamento, de monitorização é que fez, fosse por iniciativa da senhora Ministra, fosse porque a mesa ou o provedor, à época, fosse fornecendo informação sob a forma de memorando, um reporte de outro tipo. Que avaliação fez também da estratégia de investimento da Santa Casa em estabelecimentos de saúde, designadamente no Hospital da Cruz Vermelha, e ainda que não tivesse sido onerosa à época, a da Clínica Oriental de Chelas. Se acompanhou e caucionou ou não a decisão da mesa da Santa Casa da Misericórdia de suspender a parceria da Santa Casa Global no Brasil, ou as parcerias, melhor dizendo. Que conhecimento que tinha sobre os riscos que essa decisão comportava, designadamente em termos de incumprimento dos acordos decorrentes das parcerias e também em matéria de salários dos trabalhadores. E agora gostaria de insistir neste tópico para nós fundamental. É que se considera e se identificou em algum momento, e já agora qual, a existência de uma ameaça de privatização ou de liberalização da atividade dos jogos sociais. Qual é a origem dessa ameaça? Se identifica pessoas singulares ou coletivas concretas que seriam ou instrumento ou beneficiárias dessa liberalização, e o que fez o Ministério para contrariar essa ameaça. E já agora, o que é que pensa que o atual Governo deve fazer para contrariar essa ameaça, porque é já público e notório que ela existe. Não se sabe como é que se concretizou, não se sabe que contornos é que tem, enfim, me parece ser um rumor com mais ou menos fundamento. E, finalmente, terminaria com uma pergunta relativamente à política salarial na Santa Casa da Misericórdia. A senhora ex-ministra tinha um ministério que era justamente o do trabalho, da solidariedade e da segurança social. E que avaliação é que fazia e que faz hoje da política de remunerações para os trabalhadores? Em síntese, era justa, é justa, sim ou não? E já agora deixe-me perguntar-lhe isto. Considera que é necessário despedir trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, o Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem-vinda a deputada Ana Mendes Godinho. De facto, o trabalho que a Santa Casa da Misericórdia faz é essencial, todos aqui estamos de acordo, e por isso os portugueses querem saber quem é que está à frente da Santa Casa da Misericórdia. Há uma grande preocupação com esta demissão, mas com a manutenção da mesa em funções, e porque isto tem consequências não só em quem está a gerir a Santa Casa da Misericórdia, mas também em todo o conjunto dos seus trabalhadores e trabalhadoras, e portanto, temos um grau de ansiedade dentro da própria Santa Casa da Misericórdia e também das pessoas que recebem o apoio da Santa Casa. Portanto, é um assunto, de facto, que é muito importante. Passando aqui para as perguntas, e vou fazer várias perguntas, se calhar algumas delas repetidas, algumas com outro enquadramento. A minha primeira pergunta é: quando lhe foi apresentada a estratégia de internacionalização, se foram discutidas outras fontes de receita alternativas e, portanto, alternativas à internacionalização? E se alguma vez, antes da provedora Ana Jorge tomar posse, teve dúvidas ou preocupações acerca deste processo de internacionalização? Depois, também, tendo em conta tudo o que, entretanto, veio a público, qual é que é a opinião da ex-ministra sobre o processo de internacionalização e, sobretudo, sobre o investimento no Brasil? Também queria perceber um bocadinho melhor
porque, segundo Edmundo Martinho, na Comissão todos os investimentos hoje em curso foram sujeitos à apreciação da tutela, logo no início da constituição da Santa Casa Global. E depois, segundo o seu despacho de 9 de junho, os posteriores investimentos deveriam ser sujeitos à autorização da tutela, mas hoje disse que depois de junho de 2021 não houve mais informação sobre investimentos e, portanto, dependemos que de facto não houve autorização dos investimentos e se deveria ter sido pedida essa autorização. Depois, afirmou que não foi fornecida informação concreta acerca das operações realizadas pela Santa Casa Global. Edmundo Martinho considera, por exemplo, que estava tudo presente no plano e orçamento e, portanto, nós queríamos perceber também melhor como é que era então feito o acompanhamento por parte do Ministério. Outra pergunta, quando é que teve conhecimento da aquisição por parte da Santa Casa Global dos 55% da MCE? Se constava em algum plano de atividade e orçamento e o que foi feito quando soube desta aquisição? E a última pergunta é repetida, mas acho que é muito importante ser feita, porque tem sido várias vezes referida à vontade, ou esta gula até, pela privatização dos jogos, nomeadamente pelo ex-provedor Pedro Santana Lopes, e que isto até seria uma razão para todos estes acontecimentos envolvendo a Santa Casa Misericórdia, e por isso, da experiência enquanto Ministro da Tutela, se considera que de facto existe esta vontade oculta, ou não assim tão oculta, pela privatização dos jogos da Santa Casa. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passamos à fase de resposta e de resposta conjunta da Sra. Ex-Ministra, a doutora Ana Mendes Godinho, num tempo máximo de 35 minutos. Senhora doutora, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras e aos senhores deputados. Começaria, se calhar, por reiterar aquilo que me pareceu que foi uma pergunta transversal às várias senhoras e senhores deputados, e reitero mesmo que eu não autorizei nada além do despacho original. Não recebi qualquer due diligence, também me foi perguntado, ou algum resultado de avaliações da due diligence. Não recebi, nem recebi outros pedidos de autorização que não fosse o pedido de autorização da Constituição da Sociedade da Santa Casa Global. Eu também penso que, também, tal como já transmiti, nunca autorizei nenhuma operação em concreto. Aquilo que me foi apresentado no momento inicial, que vinha, aliás, já de uma estratégia que estava a ser desenvolvida em curso, é uma estratégia de entrada em vários mercados, com a identificação de vários mercados potenciais, e foi face a essa estratégia identificada que eu fiz exatamente o despacho, com as condicionantes, exatamente para salvaguardar e proteger a responsabilidade da Santa Casa Municipal de Lisboa, portanto, limitar a sua responsabilidade e limitar completamente o risco das operações, impondo as condicionantes que vos transmiti e que também voltarei a ler, porque eu acho que são mesmo importantes perceber que procuravam balizar exatamente a atividade a desenvolver, precisamente para não pôr em risco e para garantir a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu reitero, e volto porque também a senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, também me voltou a perguntar sobre a questão do e-mail. Volto a repetir que o e-mail que o então provedor mandou em junho de 2021 informava que estavam a avaliar uma operação no Brasil, que tinha havido, aliás, uma alteração da estratégia inicial pensada a quando do pedido de autorização da constituição da Sociedade da Santa Casa Global, e que tinham iniciado uma due diligence, era exatamente isso que lá dizia, e que manteria informada sobre os desenvolvimentos, o que nunca aconteceu. Eu reitero que não me foi solicitada autorização adicional, nem de facto foram apresentadas as due diligence dos investimentos realizados. O facto de estarem previstos nos planos de atividade, também foi uma pergunta que também algumas das senhoras e senhores deputados fizeram, o facto de estarem previstos valores genéricos nos planos de atividades para a internacionalização, o que estavam previstos era haver uma rúbrica internacionalização. No plano 2020 havia uma rúbrica que dizia internacionalização 50 milhões, que era no fundo o valor global para todo o projeto de internacionalização que viesse a ser desenvolvido e que em 2020 não foi concretizado.
e, portanto, não foi utilizado esse valor que estava previsto no plano de atividades. E depois estava previsto no plano de atividades para 2021, 9 milhões, no plano de atividades para 2022, 9,5 milhões, com uma linha que dizia internacionalização. Naturalmente, qualquer plano de atividades prevê, em termos genéricos, o valor máximo que só pode ser aplicado nesse ano, mas não constitui de forma alguma qualquer tipo de autorização para operações concretas, nem estavam sequer identificadas ou referenciadas informações concretas sobre operações nessa rúbrica genérica que dizia internacionalização, que no fundo era uma rúbrica que permitia que durante o ano viessem a ser avaliadas operações nessa dimensão. E, portanto, isto não implicava de modo algum a aprovação das operações, o facto dos planos de atividades serem aprovados, e as operações, reitero, qualquer operação que viesse a ser realizada estava sempre completamente balizada pelo meu despacho de autorização. Um despacho de autorização que, aliás, devo dizer que tinha condicionantes bastante exaustivas, precisamente com a preocupação de garantir a salvaguarda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, independentemente de ser uma entidade privada, mas que considerei que o despacho devia balizar e condicionar de forma a salvaguardar os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, eu reitero que mesmo intenções de investimento que expressas nas tais rúbricas a dizer internacionalização em planos de atividade, estiveram e, naturalmente, estavam sempre condicionadas a todas as limitações que o meu despacho impunha depois na avaliação de cada uma das operações. Também, relativamente à pergunta que me foi sendo feita por vários das senhoras e senhores deputados, relativamente à privatização do jogo, o que eu posso dizer é que eu desconheço quaisquer intenções que pudessem existir de privatizar o jogo. Na minha gestão e na minha esfera de decisão, isso nunca esteve sequer em avaliação ou equação, e posso transmitir-vos a minha posição de ser frontalmente contra e de não fazer qualquer sentido, e estou certa e convicta que espero que também seja essa a opinião do novo Governo, porque seria mesmo inadmissível a privatização dos jogos sociais, não faz qualquer sentido. Vamos ouvir a resposta. Eu não estive presente em nenhuma reunião que tivesse a ver com a privatização. A senhora não... Mas não... Vamos ouvir. A privatização, no meu mandato, nunca esteve em cima da mesa, nem nunca eu seguiria tal caminho. Aliás, porque sou frontalmente contra. Nunca esteve em equação, espero e confio, e estou certa que também não estará nas equações do futuro, porque não faz qualquer sentido e seria uma ameaça inaceitável relativamente à missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também em relação, porque também o senhor deputado Tiago Ribeiro, troco os nomes, peço desculpa, me fez perguntas relativamente às condições que estavam previstas no meu despacho. Eu saliento algumas que me parece que são, de facto, determinantes. Por um lado, exigia que todo e qualquer investimento que viesse a ser feito fosse precedido de uma rigorosa análise técnica e financeira que avaliasse todas as condicionantes do negócio, e aqui também penso que respondo às senhoras e senhores deputados que me perguntam sobre a avaliação de risco das operações em concreto. Aqui o que procurei foi que o despacho previsse expressamente que essa avaliação tinha que ser feita para eliminar o risco associado a este tipo de investimentos e, portanto, tinha que haver sempre uma rigorosa análise técnica e financeira que analisasse todas as condicionantes do negócio, que também que devia estar sempre salvaguardada que em qualquer momento a participação da Santa Casa Misericórdia de Lisboa nesta sociedade que viesse a ser constituída
pudesse prejudicar a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, nomeadamente a nível financeiro. Portanto, isto estava completamente salvaguardado, qualquer tipo de atividade desenvolvida por parte da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tinha que respeitar estas condicionantes do despacho. Eu volto a lembrar, quer dizer, quando se impõem condicionantes de um despacho, é para elas serem verificadas e serem garantidas depois na sua implementação. Vamos ouvir, senhores deputados, senhores implementação. Além disso, eu relembro aquilo que disse, aliás, na minha intervenção inicial, que eu logo em julho de 2021 fiz um despacho em que pedia exatamente à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que me apresentasse um conjunto de medidas e de sinalização de medidas para garantir a sustentabilidade da instituição, isto em julho de 2021, portanto foi sempre uma das minhas preocupações, sempre transmitida através de orientações expressas em despachos que fiz à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, tendo sempre essa preocupação como grande foco. Quero deixar, aliás, e reiterar que a missão social da Santa Casa foi sempre prosseguida e tudo fiz para que ela continuasse a ser, e assim, aliás, acredito que continuará sempre a ser, e foi nesse sentido, aliás, que quando esta mesa tomou posse, eu pedi expressamente a esta nova mesa da Santa Casa, que tomou posse no dia 2 de maio, que lhes dei um mandato muito claro, que foi por mim transmitido pessoalmente numa reunião à provedora e a toda a equipa, para foco na missão social, para reforço de uma gestão sustentável e um aumento da eficiência das respostas sociais e equilíbrio financeiro. Foi este o mandato que dei à mesa e, em simultâneo, pedi à provedora, mal tomou posse, um ponto de situação económico-financeira da Santa Casa face ao impacto dos vários anos da pandemia, seja ao nível das despesas, seja ao nível das receitas, como aliás transmiti às senhoras e senhores deputados quando aqui estive na Comissão. E foi nessa sequência que, depois de uma primeira análise, a provedora Ana Jorge e a mesa me sinalizaram preocupações com o projeto de internalização do jogo. Foi nessa altura que, face a estas preocupações que me foram sinalizadas, que determinei de imediato, no dia 12 de junho de 2023, que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa desencadeasse, em primeiro lugar, uma auditoria externa e independente à Santa Casa Global, no âmbito do processo de internalização de jogos, no fundo, para apurar toda a situação e todos os factos relativamente ao processo de internalização de jogos. Em segundo lugar, uma reavaliação dos relatórios de gestão e contas da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa dos anos 2021 e 2022, como eu tinha transmitido aqui aos senhores deputados, mas que também permitisse incluir todos os factos que viessem a ser apurados na auditoria e que tivessem repercussão nas contas de 2021 e 2022, face às situações que me foram, na altura, relatadas pela nova mesa e que me sinalizaram como sendo situações de preocupação que tinham que ser analisadas. Por outro lado, também, nessa mesma altura, nesse dia 12 de junho de 2023, solicitei à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que desencadeasse todos os procedimentos necessários face aos factos que viessem a ser identificados e que depois deu origem, nomeadamente, a que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fosse reportando, seja ao Tribunal de Contas, seja à Procuradoria-Geral da República, todos os factos que foi apurando no âmbito da auditoria que foi realizada. Portanto, eu repito e reitero, eu agi sempre que havia e sempre que houve razões para agir, seja de uma forma preventiva, através das condicionantes que incluí no meu despacho relativamente à internacionalização do jogo, seja do ponto de vista do acompanhamento das contas da Santa Casa e dos planos de atividades, em que salientei e ressalvei as preocupações que tinha, nomeadamente quanto à sustentabilidade financeira da Santa Casa e quanto à questão da evolução das despesas com recursos humanos, que era ser também uma das preocupações transversais que se manifestavam.
seja também no último plano de atividades de 2023, reiterei a preocupação de alertar para a necessidade de cumprimento do meu despacho de autorização da constituição da Santa Casa Global e da necessidade de garantir todos os condicionantes que estavam nesse despacho. Eu reitero que a minha determinação de realização de uma auditoria surgiu imediatamente depois da mesa me ter transmitido, ter identificado preocupações com especial relevância no processo de interdição conduzido pela Santa Casa Global, empresa que foi constituída para a interdição do jogo e, portanto, penso também estou a responder aqui à senhora deputada Carla Barros quando pergunta se, quando identifiquei as situações, se agi de imediato e foi por isso, aliás, que dei indicações para a realização com urgência da auditoria relativamente ao processo de interdição do jogo. E, de facto, perante as preocupações que me foram nessa altura transmitidas, não tive quaisquer dúvidas quanto à necessidade imediata de se avançar com uma auditoria, não tive dúvidas e agi, naturalmente, de imediato. Naturalmente, e porque também me fizeram algumas perguntas sobre a auditoria relativamente às situações que foram detectadas relativamente à atuação da Santa Casa Global no Brasil, uma vez que o processo se encontra em segredo de justiça, penso que este deve prosseguir, naturalmente, para garantir que há um esclarecimento cabal e total de toda a situação. Penso que esse deve ser o caminho que acho que todos nós queremos para garantir que toda a situação seja esclarecida em todas as suas dimensões. Mais uma vez, com esta preocupação sempre, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma missão fulcral que não deve ser nunca posta em causa e é isso sempre que me moveu e eu acho que é isso que nos move a todos. Este foi sempre o meu foco, que norteou sempre a minha intervenção, com coragem, com sempre um espírito de missão que me norteou, porque penso que todos também reconhecem que de determinar uma auditoria imediatamente para a interdição do jogo também implicou aqui a capacidade de imediato de agir para que toda a verdade fosse apurada e para garantir toda a verdade para que todos tivéssemos informação completa sobre todo o processo. Naturalmente, além da realização da auditoria, e porque também os senhores e senhores deputados me perguntaram se, além da interdição do jogo, havia outras medidas que pudessem ser e devessem ser implementadas, além da realização da auditoria, eu solicitei à Santa Casa, à nova mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aliás, como tinha solicitado em julho de 2021, à anterior mesa, solicitei que fossem implementadas e adotadas medidas para suster o nível de exposição da Santa Casa da Misericórdia no Brasil. E a nova mesa apresentou-me também, na sequência de eu ter pedido medidas que garantissem a sustentabilidade financeira da segurança da Santa Casa, peço desculpa, a Segurança Social também continua sempre muito presente nesta missão, que é uma missão, acho, de todos nós, mas a mesa apresentou-me no final de maio, penso que foi no final de maio, não tenho aqui o dia preciso, mas foi em maio, ainda em maio de 2023, apresentou-me um conjunto de medidas para a reestruturação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. No fundo, apresentou um conjunto de medidas que considerava que eram medidas essenciais para garantir a sustentabilidade da instituição. Algumas que já foram implementadas, outras que estão em curso por parte desta mesa. Desde logo identifica que há algumas que até foram bastante polémicas na altura quando foram implementadas, a revisão do modelo de patrocínios e dos apoios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a diminuição do número de dirigentes e, portanto, isto eram tudo medidas que me foram apresentadas pela mesa em maio para implementar com este objetivo. Também a renegociação do protocolo com a Segurança Social, e eu aqui não estou a falar do protocolo da adenda para ressarcimento das despesas que a Santa Casa da Misericórdia assumiu de uma forma extraordinária da pandemia, já falarei sobre elas porque também aqui me foram perguntadas, mas houve também uma renegociação do protocolo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com a Segurança Social para
integrar as novas valências de respostas sociais que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa assumiu como responsabilidade nos últimos anos, nomeadamente no que tem a ver com as competências relativamente com o acompanhamento das crianças e dos jovens em situação de acolhimento, com responsabilidades adicionais nas respostas sociais, por exemplo, no âmbito das creches. Como sabem, com a implementação da gratuidade das creches, também a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa passou a aplicar a gratuidade das creches e foi preciso também que a Segurança Social assumisse o mesmo que assumiu com as outras instituições do setor social de suportar este custo da gratuidade das creches também com a Santa Casa e acho que imaginam também o que isto implica também de custo adicional para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou também, por exemplo, a abertura de novas creches, que eu aliás tive a oportunidade de ir inaugurar com o Presidente da Câmara de Lisboa, com o Presidente Moedas, aliás, fomos inaugurar ainda em 2023 novas creches que abriram e, portanto, aumentaram a resposta social por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o impacto que isso tem do ponto de vista também de custos financeiros e, portanto, a revisão deste protocolo também teve esta preocupação de repercutir exatamente as novas responsabilidades assumidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também renegociação do protocolo com a Saúde, com o Ministério da Saúde, nomeadamente relativamente ao Centro de Reabilitação de Alcoitão, do Hospital de Santana e Cuidados de Saúde de Proximidade, no fundo também fazendo repercutir as novas responsabilidades e novos valores assumidos pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que era importante atualizar e que esta renegociação do protocolo com a saúde o permitiu. Também o reembolso das despesas assumidas durante a pandemia, isto sim foi o que penso que a senhora deputada Carla Barros me perguntou sobre a questão, falou uma injeção, não foi injeção nenhuma, foi o pagamento das despesas que foram identificadas linha a linha, com uma precisão e um detalhe de identificação de todas as despesas concretas que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa assumiu durante a pandemia, muitas vezes em substituição das câmaras. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, aliás, foi a entidade que teve uma capacidade extraordinária de, durante a pandemia, nomeadamente, criar espaços de retaguarda que responderam à área do município de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, permitindo salvar milhares de vidas e esta foi a forma de pagar exatamente o valor que a Santa Casa, com detalhe e com identificação completa, rúbrica a rúbrica, dos custos assumidos. Já agora, podem, dito isto, os senhores e senhores deputados poderão pedir, seja a Santa Casa, seja ao Instituto de Segurança Social, porque esta informação foi feita com um detalhe rigorosíssimo de todos os custos identificados. Naturalmente, senhora deputada, foi feito quando a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa apresentou os valores detalhados à... senhora deputada, foi feita... Vamos ouvir a resposta. Foi feito quando foi... Vamos ouvir a resposta. Senhora deputada, foi feita exatamente... Mas volto a dizer que nós não somos contabilistas. Continuando. Senhora deputada, esclarecendo... Para esclarecer... Senhora deputada, para esclarecer com rigor, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tinha sinalizado que tinha incorrido em despesas adicionais durante a pandemia que era preciso ressarcir. Essas despesas não estavam exaustivamente detalhadas, que foi isso que foi preciso fazer. Uma vez que foi feita e apresentada à Segurança Social esse levantamento exaustivo por parte da nova mesa, a Segurança Social naturalmente verificou, teve que verificar, porque acho que quando estamos todos a falar... Senhora deputada, eu Vamos ouvir até o fim. não, eu aqui não posso deixar... Senhores deputados, a única coisa que nós temos que fazer agora é ouvir a senhora ex-ministra até ao fim. Peço-vos muita Vamos desculpa, ouvir porque as mas eu perguntas aqui- foram feitas. Eu peço-vos Além aqui- disso, com igualdade de circunstâncias, porque há grupos parlamentares que estão lá ao fim, que não conseguem sequer participar nesta discussão que é feita em off.
Eu peço muita desculpa, mas eu não posso deixar de relembrar... Vamos ouvir as respostas até ao fim. O que foi a gestão da pandemia e a capacidade extraordinária que houve por parte das instituições, incluindo a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, de responder às pessoas e às empresas quando foi preciso. E, portanto, Sra. Deputada, se tivéssemos estado à espera de uma adenda para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa responder massivamente a milhares de pessoas a realização de testes massivos para proteger e evitar a disseminação. Oh, Sra. Deputada, eu peço muita desculpa. Sr. Presidente. Mas, se há coisa... Senhora Senhoras deputadas, senhora doutora, eu tenho uma interpelação à mesa do Grupo E eu também Parlamentar da Iniciativa quero fazer uma interpelação à Liberal, mesa. já passarei de imediato. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só porque, efetivamente, isto é de uma desproporcionalidade e de uma desigualdade de circunstâncias gritante. Tem sido assim ao longo de todas as audições. A tolerância também tem limites e, por mais que se perceba alguma emoção das pessoas, a verdade é que não há mais grupo nenhum parlamentar a fazer perguntas subsequentes, nem tampouco perto o suficiente para poder fazer perguntas diretamente à Sra. Ministra sem sequer se conseguir ouvir que perguntas são essas. Portanto, nem sequer se percebe a fluidez depois das respostas ou a que é que se está a responder em concreto. Isso não faz sentido. Muito obrigado pelo auxílio na condução dos trabalhos. Senhora Deputada Felicidade Vital. Sr. Presidente, seria também para fazer uma interpelação à mesa, no sentido de que, foi o que eu percebi, a igualdade de circunstâncias não é minimamente aqui... Muito obrigado. Porque, de facto, nós então também gostaríamos de ter a oportunidade de uma segunda ronda e de fazer novas perguntas ou repetir as perguntas que não foram respondidas. Muito bem. Obrigada. Sr. Deputado, eu agradeço, Sr. Deputado Miguel Cabrita, já que fez a mesma... Sr. Presidente, é só porque, de facto, tem havido um comportamento sistemático de uma das bancadas nesta sala, e é do PSD, não vamos agora estar a escamotear, em que todas as audições, especialmente quando correm mal, como foi o caso desta manhã e eventualmente será esta agora, há este diálogo permanente, esta interrupção permanente de pessoas que chamámos à Comissão para ouvir com urgência. Nem as pessoas conseguem desenvolver o raciocínio e tenho que me juntar aos partidos que me antecederam. Há aqui uma desigualdade de circunstâncias, porque há sistematicamente perguntas que são colocadas. Nesse caso, nós também queremos novas rondas de intervenção. Portanto, é só estabeleçamos com clareza as regras, aprovemos uma grelha diferente ou então conformemos-nos às regras de civilidade e de participação num debate em igualdade de circunstâncias. Todos temos de ouvir, como disse o Sr. Presidente, mas convém que ouçamos até ao fim e em igualdade de circunstâncias. É isto. Muito obrigado pelo auxílio na condução dos trabalhos. Eu penso que nós temos apartes que são mais próximos e os apartes mais próximos acabam por perturbar a linha de pensamento ou de raciocínio das respostas. Portanto, vamos todos com a paciência que é necessário também para ouvir as respostas, ouvir a senhora doutora Ana Mendes Godinho até ao fim. Senhora doutora. Muito bem, então procurando terminar a identificação que estava a fazer das medidas que foram apresentadas pela mesa e que foram, algumas delas já completamente implementadas, outras estavam ainda em curso. Estava a falar sobre o reembolso das despesas que foram assumidas durante a pandemia, face à identificação com rigor de todas as despesas que foram feitas, e aqui abro um parênteses só do ponto de vista de informativo também, que durante a pandemia foram criados programas de apoio às organizações do setor social, como aliás nunca tinha sido feito em tempos anteriores, mas que foram de facto medidas completamente extraordinárias e acho que percebidas por todas como uma forma de apoiar as instituições que apoiaram as pessoas quando as pessoas precisavam, no local e onde, e portanto aqui também uma grande palavra de agradecimento e de reconhecimento, e acho que foi aliás um trabalho conjunto entre todos extraordinário. Depois também, em termos de diversificação da receita, ainda em 2023 foi lançado o novo jogo Eurodreams, também procurando aqui seguir aquela que é uma tendência a nível europeu de lançar novos jogos no âmbito dos jogos sociais. A verdade é que o resultado de 2023 foi um resultado positivo, que inverteu a tendência que tínhamos do ponto de vista das contas durante a pandemia e durante os anos sequentes à pandemia, e o orçamento para 2024 que me foi apresentado pela mesa era de facto um orçamento que garantia o equilíbrio e a sustentabilidade financeira desta instituição extraordinária. Só duas notas também aqui, penso que de resposta para que fiquem
que tente responder pelo menos a todas as perguntas que me foram sendo sinalizadas. A primeira pergunta que me foi feita sobre a questão do salário, penso que há aqui um equívoco, não houve despacho nenhum, absolutamente nenhum meu sobre salários dos membros da mesa. O que há é um despacho de 2013 do então Ministro Mota Soares, que define e equipara as remunerações dos membros da mesa ao Estatuto de Gestor Público e, portanto, esse é o despacho, penso eu, que se referiram, não houve despacho nenhum meu sobre salários nenhuns. Em relação também, porque também foi falado aqui, eu acho também importante falar, em relação à transição com a nova Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Eu queria aqui realçar que eu tive uma reunião de cerca de 3 horas, penso que até ultrapassou 3 horas de transição com a Ministra, com a nova Ministra, a quem, aliás, desejo os maiores sucessos e aproveito aqui também o momento para o fazer, na sua missão, em que o tema da Santa Casa foi um dos temas abordados, em que procurei transmitir a informação que tinha no momento sobre a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, transmitir-lhe inclusivamente que os resultados de 2023 eram resultados positivos, que considerava que o orçamento para 2024 garantia o equilíbrio e que estava no caminho da sustentabilidade financeira, que era essa sempre a minha preocupação e tinha sido a minha preocupação, e que toda a informação relativamente à Santa Casa Misericórdia de Lisboa, toda a informação que alguma vez deu entrada no Ministério, incluindo a versão mais recente que me tinha sido entregue relativamente à auditoria, constava do processo no Ministério, naturalmente, do sistema de gestão documental, que é digital, que foi aliás, uma das alterações que fizemos no Ministério, que passou a ser digital. E, portanto, transmiti toda a informação que eu tinha nesse momento. Também me pus à disposição de clarificar qualquer outra informação que pudesse ser necessária. Portanto, constou na reunião, não estava escrito como item, mas constou na reunião como tema que foi abordado e, portanto, transmiti toda a informação que tinha nessa altura. Quero também dizer e voltar a dizer que o esforço e o grande trabalho e dedicação, profissionalismo que foi dedicado pela mesa à situação da Santa Casa, nomeadamente que permitiu apresentarem um orçamento para 2024 a garantir o equilíbrio da instituição, pressupôs e assumiu aqui várias medidas que foram assumidas, medidas corajosas, algumas difíceis, como foi evidente até na opinião pública, e algumas até com muita resistência, e algumas até com uma dificuldade de negociação, como foi o caso, por exemplo, e como também me foi perguntado pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, algumas que implicaram, nomeadamente, negociação com os trabalhadores, que eu considerei também que eram prioritárias, que deviam ser assumidas, nomeadamente o acordo coletivo da empresa, que era fundamental para garantir exatamente a valorização dos trabalhadores que tinham salários mais baixos, uma vez, aliás, como disse muito bem o Sr. Deputado, essa era, aliás, uma das minhas missões no Ministério do Trabalho, e assim também o fiz quanto à Santa Casa, dizendo que o acordo com os trabalhadores era mesmo uma prioridade do acordo coletivo que foi assinado. E quero aqui, aliás, a propósito disso, dizer que a Santa Casa Misericórdia faz-se mesmo, é de gente corajosa e com missão que a tem assumido ao longo destes tempos, e para todos os trabalhadores da Santa Casa o meu reconhecimento e o meu agradecimento por tudo o que têm feito, e naturalmente só posso desejar que seja continuado o caminho que estava a ser feito, este caminho corajoso, difícil, exigente, mas que era o caminho que garantia também a sustentabilidade e a capacidade de resposta da missão extraordinária que a Santa Casa tem tido, teve e continuará certamente a ter, e, portanto, não posso deixar de também agradecer à mesa, à provedora Ana Jorge e à mesa, a quem também agradeço a verdadeira missão de serviço público que desempenharam, garantindo que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa continua a sua missão de serviço a quem mais precisa nas diferentes áreas de resposta social. Não posso também deixar de dizer que, atendendo a que a Santa Casa
e a sua função social é mesmo fundamental para o país e é crítica para a coesão social, também desejo, naturalmente, um bom mandato aos membros que serão nomeados para a nova mesa, porque também o sucesso da sua missão será o sucesso da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e agradeço, mais uma vez, o profissionalismo e o trabalho da mesa cessante, na pessoa da sua provedora e, acima de tudo, em toda a equipa de trabalhadores desta extraordinária instituição que diariamente está ao serviço dos outros, de uma forma muitas vezes invisível, mas que as pessoas que a Santa Casa da Misericórdia serve diariamente sabem exatamente do que estamos a falar. Portanto, é também esta missão que eu acho que exige todos nós, esta missão coletiva de garantir que este caminho da sua sustentabilidade continua ao serviço das pessoas. Muito obrigado, doutora. Terminamos. A senhora deputada Felicidade Vital tem uma interpelação à mesa. Faça favor, senhora deputada. Era mais um pedido, uma vez que a doutora se disponibilizou, Ana Mendes Godinho, se disponibilizou a fornecer-nos o e-mail enviado pelo doutor Edmundo Martinho, nós gostaríamos então de o ter para completar o processo. Também os documentos ontem que a doutora Ana Jorge ficou de nos enviar, possivelmente a mesa ainda não os tem, mas assim que os tiver, nós também gostaríamos de os ter, e a auditoria da BDO, que também já solicitámos, assim que tiverem disponível para nos enviarem. Muito obrigada. Senhora deputada, nós iremos diligenciar. Dizem-me que quanto ao mail em concreto, ele já foi entregue numa outra audição, na altura na qualidade de Ministra do Trabalho, portanto estará disponível. Mas quanto aos outros documentos, iremos diligenciar, devendo eu dizer que a qualidade da senhora a doutora Ana Mendes Godinho aqui é de ex-ministra, sendo deputada. Eu penso que a auditoria nós teremos que pedi-la às fontes próprias, que é a Santa Casa da Misericórdia, ou a tutela, se a tiver. Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, terminamos com alegria, sabendo que hoje terminamos, mas que amanhã voltamos a estar juntos depois de plenário. Muito obrigado.